Olá, bem-vindo de volta, meus caros maguinhos aqui do canal, ao próximo episódio da Heresia do Horus. E para aqueles que gostam de poderzinho da mente, bolinha de fogo, vai ser o livro de hoje perfeito para você, porque hoje nós vamos falar de uma legião especial, assim como no título do livro A Thousand Suns, nós vamos falar dos filhos de Magnus, o Ciclope Vermelho, o Grandão, piadinhas, gigria parte. O Magnus tem esse nome porque ele não tem um olho, e nós vamos entender algumas coisas do que vai acontecer. E ele é vermelho, E a legião dele inicialmente também era. Esse livro é muito bom na questão da história do Thousand Suns. Então, se você quer conhecer uma das legiões do caos em toda a burrice, digo, na sua história de boa intenção e erro um atrás do outro, porque dizem que no caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. Pois é, essa legião é a literal representação disso aí. Mas vamos para essa tragédia então, que é a queda do Thousand Suns pro caos. Inicialmente, nós temos que falar uma base da legião deles, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo Lauker, que também gosta do 40 mil, e ele é fanzaço do Magnus, nossa, não pode ver um grande vermelho ciclope que ele quer pegar, então ele adora o Thousand Suns e o Magnus em si, mas não é só por causa disso, é também porque eles são absurdamente roubados. Os Thousand Suns, eles eram uma legião totalmente compostas por psíquicos. No caso, se tu não era um psíquico antes, tu não aceita muito bem a genética do Magnus, e quando tu se transforma, tu desenvolve um poder psíquico mesmo que antes era latente, então tu vai de um jeito ou de outro virar um maguinho. É uma legião inteira feita de bibliotecários. Então o bibliotecário, que é um herói para outras legiões, tem os poderes diferenciais, aqui é o soldado base, e esses caras eram extremamente apelões. Não pode isso aí ficar desse jeito. Uma coisa tão apelona assim não pode acontecer. E o destino, um deus com várias cabeças em forma de pássaro, chamado Zente, não deixou ser fácil assim. Infelizmente para os Thousand Suns, a genética deles de ter poderzinho psíquico quando se transformar e ampliar se tu já tinha antes, veio um titiquinho corrompida pelo caos. Meu amigo, a magia no Warhammer é caos. O caos é a força do imaterial. E quando os Thousand Suns foram criados, eles pareciam ser normais, não completamente normal, tirando o fato de que ele consegue entortar uma colher com a mente, fazer as coisas flutuarem e estourar a cabeça de alguém simplesmente apontando a mão e dizendo Kamehameha, normal, isso é um ser humano convencional. Então, tirando o fator deles serem todos uns bruxos, e eles eram considerados inicialmente meio que como bruxos. Quando houve a grande noite no futuro sombrio, quando o caos começou a ficar caótico e a humanidade começou a ficar isolada por grandes tempestades de energia do imaterial, o ser humano, que tinha uma mutação raríssima de ter habilidade psíquica, isso virou muito mais comum, e os psíquicos começaram a brotar em tudo que é lugar, e onde tinha um psíquico, normalmente coisas ruins aconteciam, como por exemplo um buraco pro maldito inferno, e onde tudo começava a dar errado, as máquinas tentavam te matar, um tentáculo saiu do chão e te sugava por imaterial. Então coisas ruins aconteciam onde tinha psíquicos, e meio que em geral a humanidade, que sobreviveu a essa terrível grande noite, o evento ali da Era dos Conflitos,
eles consideravam, né, qualquer sobrevivente considerava que bruxos e poderzinho da mente é igual a morte terrível, então eles não curtiam muito ficar próximo de psíquicos e existia um preconceito fortíssimo contra pessoas com poderes psíquicos. E isso, né, por que eu tô contando essa história? Pra te entender a base do que vai acontecer e das intenções e da moral e do objetivo tanto do Magnus quanto da sua legião no futuro. E então eles eram mal vistos e eles tinham uma fama de serem meio que bruxos e, claro, algumas legiões adoravam eles e trabalhavam em conjunto. O Magnus em si fazia de tudo pela publicidade boa da sua legião e dos seus filhos, tanto que ele era extremamente brother, um dos primarca mais fácil de lidar e, raríssimas exceções, os outros primarcas tinham respeito com ele e gostavam muito dele, exceto o Leman Russ, que não gostava dele e desconfiava muito dele, porque, né, mago, e, no caso também, o Mortarion, pela mesma razão, maguinho, não. Eu acho que eu tenho algumas semelhanças com o Mortarion, mais do que eu gosto de deixar parecer, mas realmente a Guarda da Morte, eu concordo com eles, maguinho, não. Então, agora os Thousand Sons, eles antes do Magnus foram criados ali e começaram a servir com as outras legiões à procura do seu primarca. E eles, como ele tem um defeito nessa genética desse poder especial da mente deles, do nada, um soldado aleatório se transformava em uma massa mutante de garras, dentes, olhos e tentáculos, uma abominação caótica, uma coisa que a gente chama hoje de Chaos Spawn. Então esses monstros ali de tentáculo, coisa aberrante, meio que ficavam ali se contorcendo em dor e falando alguma coisa tipo, me mate, tipo, os negócios sofrendo no chão. E o que fazer com isso? Uma pessoa que antes era um Astarte normal, tipo, uma hora passada o cara tava completamente normal, se transformava nessa mutação absurda do nada. Em questão de segundos, um Astarte convencional virava uma abominação. Você lembra que os sanguíneos tinham um segredo na sua legião, que de vez em quando os Astarte dele despirocavam e começavam a matar todo mundo e se banhar no sangue? Sim, isso é um erro, isso é uma mutação que levou eles a virar uma coisa horrível, então isso não podia acontecer. No caso dos Thousand Sons, não dava nem pra esconder esse erro, porque todo mundo via o maldito mutante se formando ali, destruindo a armadura e virando um monte de tentáculo assim com olhos tipo... Então essa coisa estranha não tinha como esconder, e isso aumentou ainda mais a desconfiança neles. E no caso, o livro de hoje, Thousand Sons, começa com Azekiel Ahriman, Anzek Ahriman, Azek, desculpa, é difícil de pronunciar o nome delas, mas acredito que se fala Azek Ahriman, e de agora em diante eu vou chamar ele apenas de Ahriman, que é mais fácil de falar. Então o Ahriman, ele era um capitão dos Thousand Sons e, como um bom filho de Horus, ele era um psico poderoso, e nós aprendemos algumas coisas sobre como funciona a legião aqui no livro de hoje. Uma parte é que eles não se dividem em ranks iguais às outras legiões. Dentro da legião deles tem cultos, quer dizer que, tipo, né, o pessoal já suspeita que eles são meio maguinho, e eles se chamam de culto. Sim, eles se chamam de culto, e cada um desses cultos tem, tipo, linhas diferentes de poder e de capacidade. E o Ahriman aqui, ele era o líder de um desses cultos e virou um capitão e um oficial por causa disso, e era extremamente reconhecido na legião porque ele tinha um culto que previa o futuro, e eles previam o futuro numa capacidade absurda,
Tem uma frase no livro dele, no caso ele conversando com um humano que tem uma versão bem mais simples do poder dele, e ele tá tentando fazer uma tutelagem ali, ensinar o humano como usar o poder. E ele diz que para ele é tão fácil ver o futuro quanto é para uma pessoa normal saber o que vai acontecer se tu se jogar de um penhasco. Então, tipo, para ele é óbvio, o futuro é lógico, não tem erro, e ele consegue ver exatamente o que vai acontecer. Até, segundo o Lauker, que leu esse livro umas 10 vezes, eu faz tempo que eu leio, eu só peguei os resumos, mas no caso, a legião desse cara era tão potente que eles trancavam a visão e dirigiam, no caso eles voavam naves com a visão tampada. Eu não lembro onde é que tá isso no livro, mas ele diz que é 100, ele conhece o livro com a palma da mão dele, então dane-se. Mas no caso, eu não gosto, admito, eu tenho um defeito, eu não gosto de maguinho, não gosto, não curto, não é minha praia. Então uma legião que é composta toda de maguinho, não vai, eu não gosto de ler esse livro, e quanto mais eu puder passar longe dele, melhor. Mas no caso, ele era, o que tu precisa saber? Ele previu o futuro, é extremamente poderoso, e ele era o líder de um grupo de Thousand Sons que faziam a mesma coisa. Perfeito, tá? O livro começa, o prólogo do livro é ele dizendo: nossa, fudeu tudo, a minha legião tá em ruína, virou pó. Acabou. E a culpa é minha. E eu aceito o meu destino. O Magnus vai me matar. Então eu devo morrer. O livro começa assim, mas ele não tá mais no 30.000. Ele tá num lugar chamado o Planeta dos Magos. E o Planeta dos Magos está na região do Olho do Terror, do outro lado, no caso, no Imaterial. E lá ele tá numa torre esperando o Magnus vir para dar a sentença de morte para ele, porque ele merece morrer. Ele errou, foi moleque e não tem perdão. O Magnus vai matar ele. Mas se é para morrer, ele vai fazer um relato e deixar escrito a história da legião dele, para não deixar passar em branco para aquele ingrato império que os abandonou e o traiu seus filhos mais leais. Ele vai deixar registrado. Talvez ninguém nunca veja esse registro, talvez o império nunca vai lembrar dessa legião, mas ele vai registrar e fazer o seu papel antes de morrer. Então agora ele tá ali preso e começa a contar o livro da visão dele. Legal, isso é legal, é massa quando o livro é contado assim, tipo, da visão da pessoa. Essa partezinha é boa. O problema é que o livro também fala de humanos que são relembradores, e aí começa a ficar mais chato nessa parte. É como a heresia do Horus é cheia de personagens secundários, a maioria morre uma morte brutal, mas é umas histórias meio que tipo não tem muito sentido e que poderia ser cortada e não ia afetar a história em grande parte. Mas ok, nós sabemos então que a irmã tá bem triste, e ele tá puto, e ele fez uma cagada. Não fala inicialmente o que aconteceu, mas nós sabemos que a legião decaiu muito, e que ela tá num estado calamitoso, e que a culpa é dele, em parte, né? Nós vamos ver isso também no futuro, mas tem muitas coisas que vai acontecer, e agora a história pode começar. E ele diz: o melhor momento pra gente começar a nossa história é no planeta de Agoro. O planeta de Agoro, assim como todos os planetas onde aconteceu eventos importantes na heresia, foi completamente apagado da história. Se ele ainda existe, eles mudaram o nome. Por quê? É que os fatos e os eventos relacionados à heresia e que leva a pessoa ao caos tirou da história imperial e muda muito o negócio, ainda mais sobre primarcas caóticos, desaparece. Então, depois no futuro, a informação foi extremamente censurada e dificultada para se alguém tentar seguir essa mesma rota, não vai conseguir. No planeta de Agoro, numa localização que a gente não sabe exatamente onde é que é, estava 5 regimentos, aliás, companhias grandes dos Thousand Sons, então em torno de uns 5.000 marines. Peraí,
5.000 marines. Então é pouquinho, né? Porque as legiões tinham tipo 20, 60, 80 mil soldados. Por que essa aqui só tem 5? Aí que tá. Sabe aquele negócio de virar uma aberração, um mutante ali cheio de tentáculo, dentes e olhos que mata a pessoa? Pois é. Antes do Magnus chegar na Legião, isso acontecia muito, mas muito mesmo, a ponto de que um Astarte completamente treinado morria a cada mês que passava, e para treinar um novo leva anos, então a Legião dele encolheu, e muito, porque quando eles foram criados não dava esse erro, depois que começou a aparecer. E com isso, eles começaram a desaparecer. Morria mais Astartes para essa mutação do que conseguiam ser treinados. Quando Magnus encontrou eles, a Legião estava nas últimas e o Magnus deu um jeito de segurar essa mutação e conseguir permitir que a Legião dele voltasse a crescer. Ainda assim, não voltou com a mesma velocidade, mas deu uma melhorada muito boa. E nesse planeta de Agoro, era um planeta desértico e sem nenhuma coisa maior, era habitado por humanos, mas o que era interessante, a região ao redor do planeta no espaço era recoberta de energia do imaterial, uma tempestade caótica, e o planeta era praticamente inalterado por aquilo. Existiam humanos que viviam aqui de uma forma meio que tribal e eles cultuavam uma gigantesca montanha, e essa gigantesca montanha era simétrica demais para ser natural, era como se fosse uma construção, uma espécie de pirâmide. Aí tá só uma piadinha interna aqui, o Lawker fica insistindo que isso aqui não é uma pirâmide, porque né, é um que passa para 2, que passa para 4, que passa, mas não é uma pirâmide. Tudo bem, não é uma pirâmide, é uma montanha não natural. E os locais aqui, os humanos locais que vivem numa sociedade meio que tribalista, acreditam que essa montanha é um lugar sagrado, meio que a morada de deuses, porque fora dessa montanha tem 2 estátuas gigantes. Uma estátua enorme. Segundo a descrição no livro, essas estátuas são maiores ou mais ou menos o mesmo tamanho que titãs imperiais. E essas estátuas estavam ali meio que como guardiões da entrada da montanha, e os locais chamavam essa montanha de a Montanha da Morte. Na verdade, a tradução completa do negócio é a montanha que come os mortos. E esse lugar esquisito, com essa anomalia estranha, com essa população humana tribalista cultuando aquelas figuras ali como se fosse Deus, o Magnus disse: interessante, eu vou estudar isso aí. E lá foi o Magnus estudar uma maldita montanha num planeta desértico que era o lugar sagrado daquele povo. O chefe do povo então conversou com o Magnus, e o Magnus é extremamente brother. Ele convenceu o cara a levar ele até o local sagrado e ver como funcionam os rituais que eles fazem lá. E aí o Magnus foi junto com a tribo local. O chefe explicou que normalmente eles não fazem essas coisas com o pessoal forasteiro, mas né, já que o Magnus tá aqui, vou mostrar pra você, mas só você. Ninguém mais pode ir. Então o Magnus decidiu ir sozinho, junto com um bando de tribo, um pessoal ali insano, que ia cultuar uma estátua gigante. E o pessoal da legião dele ficou claramente tenso com a situação, mas o Magnus confia no seu cajado e ele foi sozinho. Não o chamam de o Gigante Vermelho à toa. Então o Magnus foi pra lá para ver o ritual ali desse povo, enquanto a legião dele ficou para trás. E o Magnus demorou e não aparecia, e o Ahriman começou a ficar tenso, e ele decidiu fazer o que ele faz bem e ver o futuro. E aí o livro conta uma coisa também interessante.
Porque essa habilidade dele de ver o futuro era muito fácil. Ele via isso aí, tipo, instantâneo. Pra ele era tão fácil quanto, tipo, tu trocar de roupa, entendeu? Era uma coisa muito, muito simples. E ele fazia isso, tipo, naturalmente. Mas, recentemente, ele não estava mais conseguindo ver o futuro. A habilidade dele começou a falhar. Ele viu um futuro que não acontecia. Era um futuro impreciso e errado, e com isso, não só ele, todos aqueles Astartes que tinham essa habilidade de ver o futuro começaram a não conseguir mais enxergar direito o que ia acontecer. Tipo, qual é a sua carta? É um 3. Não, não é um 3, é um 7. Não, sim. Os maguinhos aqui estão falhando e a previsão deles começou a dar errado. Com isso, o culto dele, no cargo que ele estava e a posição dele começou a dar uma baixada, porque antes ele era extremamente importante, praticamente o segundo depois do Magnus, mas agora que o poder dele começou a falhar, o pessoal dele começou a perder poder, literalmente, e começou a ficar mais secundário a uma outra facção. E aí vem uma coisa interessante, porque a facção do Ahriman era bem pacífica, e no caso não pacífica de não matar coisa, né, porque alienígena tem que morrer, mas no caso pacífica de tentar convencer os outros, né, que eles eram do bem, e muito leal ao Império. Já essa outra facção que veio era mais belicosa e agressiva, e meio contrária a quem tinha um certo preconceito contra Psico, então não era a mesma linha de pensamento. É como se tivesse uma força maior puxando as cordinhas e botando os caras que são belicosos no lugar do pessoal pacífico, né? Quem será que tá controlando por trás dos panos? Cacau, não é o Corvo, é um deus Corvo sim, mas não o Corvo, é confuso. Zint, se você conhece causa Zint, tudo bem, spoilers ahead. Mas o Ahriman não tá conseguindo prever o futuro, e aí como o Magnus tá lá longe, ele quer ver o Magnus e saber se tá tudo certo, então ele faz uma viagem pro outro lado, e lá ele é atacado por monstros. Esses monstros tinham uma forma meio que tipo de chacais, assim, mas era uma aberração, era uma coisa abominável, e eles vinham assim andando em várias patas e começaram a cercar ele e atacar ele. E quando ele foi atacado por aqueles monstros do outro lado, ele foi salvo por um lobo, um familiar, um tutor espiritual. Esse lobo era de um Runesmith que estava ali treinando junto com no caso com os Thousand Suns, e era de uma época que os Space Wolves e os Thousand Suns eram ainda não completamente odiados um contra o outro, e os Runesmiths, eles são um bibliotecário dos Space Wolves, sim e não. Eles utilizam poder psíquico? Não, eles utilizam magia de Fenris da Runa, e tem uma diferença imensa entre um psíquico, um bibliotecário convencional, e um Runesmith. Por exemplo, o psíquico convencional utiliza energia do imaterial para fazer um poder da mente. Um Runesmith usa energia do imaterial para fazer um poder da mente de Fenris. Então tá tudo certo, porque ele vem de Fenris, então ele não é um psíquico. E faz sentido? Não faz sentido, é completo bullshit, mas não importa. O importante é saber que pros Space Wolves não é magia, eles juram de pé junto que isso aí não é magia, apesar de, sim, é magia, é a mesma coisa, é igualzinho. Assim como no Warhammer Fantasy, tipo os milagres de Sigmar e tal, não é magia, milagre, mesma coisa que é magia, sim. Mas pros Space Wolves não é, e não é, simplesmente não é, aceita que não é, que dói menos. Então aqui tem essa relação, e eles dizem dos Runesmith ali que eles utilizam uma magia diferente, porque a magia deles é canalizada de Fenris. Fenris é tudo de bom, e aí Fenris faz a magia ser filtradinha e limpa. Então Fenris é ótimo, Fenris é bom, e se tu pegar a magia direto do material, tipo tu beber água suja, então se tu beber água suja, tu é
contaminadão e tu é um psico esquisito. Agora se tu vem de Fenris, aí tu usa água limpa, entendeu? Tipo, né, uma metáfora pra facilitar o entendimento, mas é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E ok, junto com essa relação ali dos Space Wolves, nem tudo é completamente benigno, porque o Magnus estava aqui no planeta sem autorização. Um primarca não precisa pedir autorização para ninguém, ele faz o que ele quer, mas está acontecendo um evento chamado a Grande Cruzada e o Leman Russ chamou o Magnus para dar suporte para ele. Usa essas tuas magiazinhas para alguma coisa, a gente precisa de uma bola de fogo aqui. Magnus, bola de fogo agora, cara, finalmente tua bola de fogo vai ser útil, vem. Magnus, nada. O Magnus nem visualizava. Por quê? Porque o Magnus, ele é um sedento de conhecimento. A curiosidade matou o Magnus? Talvez, mas o Magnus queria entender o que era aquela maldita montanha que estava bloqueando o poder psíquico e era uma anomalia total. Os sensores não funcionavam direito, o poder psíquico, até o dele, não estava funcionando direito nesse lugar. Então, tipo, tinha alguma coisa muito estranha ali e ele queria investigar e ele ficou investigando sozinho. Nesse período também vai acontecer um pouco mais para frente do livro, mas um comandante dos Space Wolves, é um lord que eles chamam, o Almond Skarskenson. Então o Skarskenson, ele foi para lá para chamar o Magnus, porque o Leman Russ tá chamando, e ele falou: Magnus, bora tirar essa tua bunda vermelha desse planeta, que o Rei Lobo quer tua presença e tu vai com a gente. Agora, ele foi muito mesmo desrespeitoso com o Magnus, tipo, no sentido assim de mandar um dedo do meio e cuspir no pé. E aí o Magnus ficou puto, e o Magnus estalou o dedo e parou o tempo. Tudo congelou, menos ele e os Skarskensons. E aí o Magnus falou: é o seguinte, cara, tu baixa o rabo, senão eu vou enfiar esse teu rabo por baixo que vai sair na boca, e depois eu vou jogar esse teu rabo junto contigo na nave que tu veio, e eu vou transformar vocês em uma sardinha, apenas para depois abrir a latinha de sardinha e queimar. Então tu com uma bola de fogo, né, porque é magia, mas no caso, tu tá fudido no nível que tu não imagina. Baixa a bola. Quando Magnus voltou ao tempo, os soldados dele estavam tipo tudo preparado para matar esse Space Wolf. E aí o Space Wolf falou: eu não posso ir embora sem ti, cara. Eu fiz um juramento de sangue. Eu só vou quando tu for. Então o Magnus falou: então sejam úteis e façam alguma coisa para me ajudar a descobrir o que tá acontecendo nesse planeta, que depois eu vou. Eu vou quando eu quero, não é porque tu chamou. E aí os Thousand Suns tudo... Aí os caras que são... Mas tudo bem, ele não tem como enfrentar um primarca aqui mesmo, então ele vai ficar bem quietinho e esperar o Magnus terminar o que ele quer aqui nesse planeta. Mas que ele tá puto, ele tá. E eles vão acompanhar os Thousand Suns nas missões aqui, por enquanto. Mas ele tá puto, apenas saiba que ele tá puto. Um detalhe, o Lauker que me ajudou aqui a lembrar do livro, fazer as partes, ele falou também, e ele gosta muito de lembrar sempre que os Space Wolves são furries. Não sei qual é o problema que ele tem com isso, mas né, ele não gosta muito dos Space Wolves, né, porque é como se eles fossem tipo contrários completos. Uns são maguinhos e os outros não são, porque o Rune Smith, Rune Priest não é magia. Tudo bem, então né, eles têm uma rivalidade, não sei se tu se tocou e deu pra entender aqui na história, que eles não se dão muito bem. O Magnus faz o que quer, quando quer e por que quer, e não escuta ninguém, nenhuma autoridade. Importante também esse detalhe, que vai vir pra morder ele mais pra frente. Ok, agora... antes da gente descobrir o que está acontecendo com o Magnus, naquele ritual esquisito que o pessoal levou para a montanha, nós vamos falar da parte mais chata, que são os humanos normais, não os primarcas, nem os Astarte, os relembradores. Lembrando,
que, né, relembrador, lembrando, eles foram enviados, artistas, músicos, jornalistas e todo mundo que faz alguma coisa pública, no caso desempregados ali da Terra, foram enviados junto com as missões para registrar e descobrir o que eles estavam fazendo nas missões e colocar os Astarte meio que numa luz heróica, para eles serem tipo os heróis da unificação da galáxia, e botar tipo pro povo e pra posteridade que os Astarte são tipo o ápice do ápice, os protetores, os guerreiros da humanidade, os que sacrificaram tudo pela glória do ser humano. Então eles tinham que botar eles como o máximo do máximo. Propaganda, é propaganda imperial. E aí o pessoal aqui foi lá e o Magnus, ele escolheu a dedo porque apenas 2 legiões aceitaram na boa esse negócio dos relembradores. Uma delas foi os Emperor's Children com Fulgrim, porque eles queriam se aparecer, e outra foi a do Magnus, só que a do Magnus não era só para se aparecer, era também porque ele queria mostrar uma luz diferente, que o poder psíquico não é algo para ser temido, é algo para ser aceito. O poder psíquico é só uma ferramenta, assim como uma mão. Uma pessoa com uma mão pode te bater, pode pegar uma arma e te matar. Então tu tem medo de uma mão? Não, tu não tem medo de uma mão. O poder psíquico pode ser uma coisa perigosa? Pode, mas uma pessoa psíquica não vai te matar por nada, nem fazer nada de ruim, sem uma razão. Então, assim como uma ferramenta, o poder psíquico está na mão de quem usa, e ele queria mostrar que os Thousand Sons eram as pessoas certas para ter esse poder psíquico, e que eles eram de boa, e fazer uma imagem popular de que, nossa, esses caras são legais, e a gente não precisa queimar os bruxos na fogueira. Ok, que é bem comum. Por exemplo, o Lion, né, fazia isso em Caliban queimava bruxo. Mas aqui e o bruxo, no caso, são psíquicos. Independente, a pessoa tem poder psíquico, é uma bruxa ou um bruxo, queima na hora. E agora, os relembradores que ele chamou, quase todos tinham algum poder psíquico latente. Ele deu uma preferência imensa para relembradores com poderes psíquicos, então ele trouxe alguns, e alguns se destacaram dos demais, dos relembradores que o livro cita, e que são os mais importantes, e que vão ter um futuro meio sombrio, né? Spoiler, nós temos 3, o Lemuel Galmon, a Callista Ares e a Camille Shivani. Cada um deles tinha um poder um pouquinho diferente, mas o Lemuel e a Callista, eles eram leitores áuricos. O que é um leitor áurico? Tá entrando na era de Aquário esse negócio. Sim, o Magnus é meio hippie, né? Tipo, na questão, né? Ele é holístico. Poderzinho de material. No caso que eles leem a tua aura, e lendo a tua aura, eles mais ou menos conseguem ter uma visãozinha do futuro. Não assim absurdo, igual os membros aqui dos Thousand Sons, mas eles tinham uma capacidade legal de poderzinho psíquico. Conforme a história deles for ficando relevante, eu vou contar de forma rápida, porque os relembradores, cara, como eu disse, eles são humanos normais, a maioria historiadores, artistas, repórteres que vieram para gravar, filmar, fazer entrevista e fazer histórias, relatos e livros e publicações de como esses caras eram demais. É isso, essa é a missão delas. Não é nada mais, eles são paparazzis, basicamente. E, só claro, obrigados, né? Era uma honra vir aqui, tipo, é uma missão imensa e só os melhores foram. Tudo bem, ainda mais que eles foram escolhidos a dedo pelo Magnus, mas vamos ver o que essa honra vai trazer para elas conforme a história vai passando. Uma delas só que eu acho interessante e que a gente vai falar nesse livro agora é a Callista Ares. A Callista, ela tinha uma habilidade legal de prever o futuro. Além de ler a aura ali das pessoas, ela também conseguia ver o futuro. Só que era meio que uma bênção e uma maldição
ao mesmo tempo, porque quando ela via o futuro, ela tinha que anotar, ela tinha que escrever, que se ela não escrevesse, a cabeça dela começava a doer um monte, ou ela tinha que falar para alguém imediatamente para soltar aquilo ali, porque se ela visse o futuro e não falasse o que ela estava vendo, ou escrevesse, é igual uma pessoa que faz crossfit, não falar de crossfit por mais de 10 minutos em uma conversa, é impossível, não dá, o negócio quer sair, e uma hora vai sair. Então ela gritou, eu faço crossfit também, e falou as previsões do futuro quando aconteciam. E eventualmente eles vão tentar forçar ela a fazer uma previsão, porque eles precisam ver o futuro, e eles fazem ali uma invocação com ela e forçam ela a ver o que vai acontecer quando ela já estava mal, e isso esgota ela e ela morre. E nessa última previsão dela tem uma coisa interessante sobre um capítulo que a gente já falou aqui, que ela fala assim: é muito tarde, o lobo está na porta e ele tem fome de sangue, pelo trono, o sangue. E os corvos, eu vejo eles também, os filhos perdidos, um corvo de sangue. Eles choram pela salvação e pelo conhecimento, mas eles não têm. E um irmão vai ser traído, um irmão vai ser morto. O pior erro, pela mais nobre razão, não pode acontecer, mas acontecerá. E é interessante, porque é cheio de profecia nesses livros aqui. Esse aqui é legal, e essa parte específica da última profecia da Calista é o que dizem os defensores, que os Blood Ravens, os corvos de sangue, são na verdade Thousand Sons lealistas. Por quê? Porque são corvos de sangue, mais poder psíquico que os demais, sede de conhecimento. Tudo fecha, é uma teoria da conspiração para dizer que eles são filhos perdidos do Magnus, que se mantiveram leais ao Império. Eu quero acreditar que todos os traidores têm alguns que ainda são leais ao Império, e os Blood Ravens, muitos defendem que eles são dos Thousand Sons. Então, como eu já falei delas, achei pertinente trazer aqui para te ir ligando os pontos. O 40 mil, cara, eu tento trazer para vocês de uma forma linear e lógica. Por isso que eu não falo o livro inteiro, porque é chato. Então eu não vou contar a história como tá lá, se tu quer tu ler o livro. Eu quero contar de uma forma sucinta e juntando pontos desde essa época da heresia ao 40 mil, para facilitar o entendimento do universo como um todo, né? Se você não gosta de spoilers do que vai acontecer no 40 mil, lamento, mas é o único jeito de entender as coisas, é assim. Então, espero facilitar para aqueles que gostam. Ok. Agora, o Ahriman não conseguiu descobrir nada, né? Porque a visão dele ali estava emborrada e o Magnus estava naquela maldita montanha e ele precisava ver o que estava acontecendo. Ele cansou de esperar e mesmo que o Magnus falou para ele, também é importante isso aqui, o Magnus deu a ordem para eles não irem e que ele iria sozinho. O Magnus falou especificamente e claramente para eles não irem. A ordem é não vai. E o que esse animal pensou? Magnus falou para não ir, Magnus tá em perigo, eu preciso ajudar o Magnus, então como ele tá em perigo, eu vou ignorar a ordem dele e ajudá-lo. Então ele e o seu regimento ali de previsores do futuro que não estavam mais prevendo nada, decidiram ir lá ajudar o Magnus. Chegando lá, o Magnus estava sentadinho numa roda de tambor ali com os tribal e fumando o cachimbinho da paz, e os tribal estavam fazendo um ritual ali para a montanha que come os mortos, batendo ali tipo, a montanha que come os mortos. Que eu só pensei na voz do Brasil agora com tambor, desculpa. Mas aí, eles estavam ali fazendo batucão, e o Magnus ali na era de aquário curtindo com o pessoal, tipo todo mundo ali com as mãozinhas dadas, Gumbaya, montanha, Gumbaya. E de repente ele olha pra trás, e aí vem o Ahriman junto com um regimento de soldados em armadura Terminator,
prontos para matar todo mundo. E o Magnus bate na testa e diz: seu imbecil, quando eu peço uma coisa é porque eu sei o que eu tô fazendo, não é para me desobedecer, você poderia ter causado um incidente. E esse pessoal aqui extremamente legal e completamente normal, tirando o fato que o povo daqui tem um ritual, eles utilizam sempre, o tempo todo em público, máscaras. Onde é que nós tivemos um planeta que todo mundo usava máscara também? O que será que aquele pessoal cultuava mesmo? Pois é, caos, seu animal. Mas tudo bem, Magnus, um cara tão inteligente, e tão burro. Mas aí o Ahriman diz: desculpa, senhor. Aí o Magnus falou: desculpa não, você será punido por isso como é merecido. Mas depois, agora não. E por que o Ahriman tá assim? Até uma coisa interessante, ele tá assim porque eles são dependentes do poder psíquico. E o próprio Ahriman falou, no começo do livro, tem uma parte que eles estão usando o poder da mente para limpar os bolters. Limpar o equipamento e a armadura de energia e as armas é uma coisa, tipo, fazer a manutenção básica do equipamento. Todo o Astarte, ele recebe psico-hipnose para saber fazer isso. Então é meio que natural, assim como é natural para ti respirar, eles sabem limpar e arrumar o próprio equipamento. E aí, os Thousand Suns estavam fazendo isso, não com a mão, como é o certo, eles estavam desmontando elas com a mente e limpando parte por parte com a mente. E aí o Ahriman falou para elas: parou com essa palhaçada, vamos usar o método antigo. Ele pega um paninho e começa a limpar a arma e dar a manutenção e desmontar e remontar com a mão. E aí todo mundo fica olhando ali com uma certa vergonha e eles começam a parar de usar o poderzinho da mente e montar com a mão. E o Ahriman fala e fica preocupado que ele acha que a Legião tá dependente demais dos poderzinho psíquico, e quando o poderzinho psíquico dele falha, ele se desespera. Então, só querendo dizer também, porque eu gosto de alfinetar os Thousand Suns, porque eu sou equipe Space Wolf, mas Lorde, eles são quieto, Space Wolf no coração. Então aqui é muito, tipo, burrice. Como é que se fala aquela palavra mesmo quando fala? A hipocrisia, isso. Que ele fala uma coisa, mas fez outra. As ações falam mais alto. E aqui ele realmente descumpriu uma norma. E isso é interessante também, porque se tu for considerar o que vai acontecer depois, que os Thousand Suns, quando estão preocupados, dane-se as normas, o Magnus vai fazer uma coisa bem semelhante. E isso talvez seja um erro, uma certa ansiedade, um medo e uma necessidade de ajudar até demais, o que pode levar a uma... Não vou falar o que vai levar, mas a ruína, vamos dizer a ruína por enquanto. É caos, óbvio que é caos, todo mundo já sabe que eles são caos. Tá. É que eu não quero fazer spoiler, eu quero contar a história sem spoiler, mas é meio que impossível, porque a gente já sabe. É que o 40 mil veio antes do 30 mil, então, tipo, as histórias que acontecem aqui, a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, a gente só tá sabendo como chegou a esse ponto. Ok. Depois desse evento, o Magnus estava lá resolvendo os problemas com os Space Wolfers e, com seu filho aqui estúpido que desobedeceu uma ordem básica, quando de repente vem o chefe ali local com um grupo de pessoal dali dizendo: Magnus, nós temos um problema. E o Magnus diz: me diga qual é o problema. E o chefe tribal diz: as nossas estátuas estão vazando um líquido escuro, uma gosma esquisita que parece, eles não conhecem petróleo, mas é tipo petróleo, uma coisa estranha que está borbulhando e saindo das nossas estátuas guardiões. E aí o Magnus fala: tá, eu vou dar uma olhada. E agora
felizmente, de forma mais inteligente, ele decide levar junto os seus soldados, porque tem alguma coisa muito errada que está acontecendo. Chegando lá no local junto com os soldados, tanques e tudo preparado, porque aquelas estátuas gigantes ali tinham armas gigantes também, as estátuas estavam realmente borbulhando uma coisa esquisita, um líquido que parecia um piche, estava saindo das estátuas, e o Magnus percebeu que os poderes psíquicos estavam voltando, e ele olhou para o outro lado. Nesse olhar para o outro lado, ele sentiu uma força ruim, uma força maligna, e ele disse: o poder aqui, o imaterial, é estagnado e corrupto. Ele deu uma ordem para os filhos deles não usar os poderes da mente aqui, não utilize o imaterial nesse lugar. Ele sentiu uma coisa ruim do outro lado. E aí tem uma coisa interessante também sobre a interpretação e o conhecimento do Magnus sobre o imaterial. Muitas vezes o Magnus fala do imaterial como se fosse o grande oceano. Até ele deu ordens para os seus Astarte explicar para os psíquicos ali que estão junto como relembradores do que é e tutelar eles nos poderes da mente e como utilizar isso de forma segura. E eles dizem para eles, o imaterial, no caso o Warp, é um oceano de energia. Nesse oceano nós podemos utilizá-lo para o que quiser, porém nesse oceano tem predadores que são perigosos, nós temos que evitá-los. Eles sabem que existem demônios, eles entendem isso, mas o Magnus imagina que os demônios são coisas esporádicas, uma coisinha, uma criatura, como se fosse um animal que vive do outro lado. Ele não entende que, na verdade, para ele tem o imaterial bom e o imaterial ruim, e essa força que estava lá era uma força de imaterial ruim. O que ele não entende, que ele interpretou errado, é que o imaterial inteiro é uma força única. Não existe bom e mal no imaterial, existe apenas energia, e uma energia que quer crescer. E conforme o nosso lado moldou o imaterial, ele virou caótico, e essa energia vai crescer mais e mais e mais, e eventualmente destruir. Até é interessante que tem uma passagem nesse livro que coloca o imaterial como o grande criador, o criador primordial. E isso é erradíssimo. A interpretação dos Thousand Suns de que a energia do outro lado é uma coisa de criação, de origem, é a pior e mais errada interpretação que existe. O imaterial, ele existe por causa da nossa realidade, não a nossa realidade existe por causa do imaterial. O imaterial depende da realidade, não a realidade do imaterial. Então é isso que eles não entenderam, e é isso que eles se confundem. Eles veem o imaterial como uma energia da natureza, que não é. Má interpretação, Magnus. O imaterial só tem uma única vontade: crescer, aumentar, tomar e destruir, porque eventualmente as forças maiores do caos vão crescer e destruir tudo. Eles precisam se expandir, eles têm que se expandir, e é a única função e mentalidade do caos, é para a própria expansão, e quando o caos expande, ele corrompe. Mas o Magnus não entendia isso, e aqui ele simplesmente viu que esse lugar é ruim, e ele falou para os filhos dele: não usem o material aqui, que vocês não vão saber lidar. E aí, o chefe da tribo, que já tinha ido para lá, junto com os outros pessoais ali da tribo, falou: não se preocupe, Magnus, a gente deu um jeito. E aí o Magnus falou: o que vocês fizeram? Ele falou muito simples, Magnus: como a montanha dos mortos está agindo esquisito, nós decidimos dar mais mortos
pra montanha. O Magnus falou, decidiu o quê? E ele falou, nós começamos a nos matar pra apaziguar a montanha. Não, tu só pode ser um imbecil. O Magnus, que é o Magnus, percebeu que isso é idiota. E no caso, já era tarde. O pessoal local começou a se esfaquear assim. Um matava o outro, depois matava o outro, depois matava o outro. Pra apaziguar a montanha. E jogava os mortos lá dentro. Porque, o que pode dar errado? E esse, morte ritualística e sacrificial é o que alimenta mais o caos e as barreiras de proteção contra aquela energia maligna que existia ali quebraram. E com isso, é por isso que acabou o bloqueio do poder psíquico e aquelas estátuas que estavam ali protegendo esse lugar por milênia foram corrompidas pelo caos e elas ativaram as armas. O próprio chefe ali do local foi possuído por um demônio dentro da pirâmide, mas calma, isso vai vir um pouco mais pra frente. Importante agora é que aquelas gigantescas estátuas tinham voltado à vida com armas ativas e num primeiro tiro 3 tanques explodiram. Os Astarte imediatamente começaram a atirar com tudo naquelas construções gigantes. Naquelas estátuas gigantes que agora estavam se mexendo. Mas esses monstros eram do tamanho de uma titã. Então um Astarte é do tamanho tipo do dedo do pé desse bicho. E ele continuava atirando e avançando e matando. Cada tiro que dava eram 5, 6 Astarte mortos. Então o Magnus olhou para mais próxima dessa estátua que estava atirando nos seus filhos e o Magnus falou, Avada Kedavra. Eu tô confundindo com alguma outra história. Não, acho que não. É pra certeza que ele falou Avada Kedavra. E aí o Magnus apontou para uma e soltou um raio e começou Unlimited Power! E a estátua começou a queimar e se despedaçar. E a estátua foi despedaçando. E o Magnus destruiu uma. Mas Magnus, nada roubado, destruiu uma titã com um ataque só. Ele ficou exausto. E o Magnus caiu. Ai, estou exausto. E aí, a outra estátua, vendo uma ameaça imensa dessa, apontou as armas para o Magnus, carregou e atirou. E esse tiro iria com certeza causar um dano significativo no planeta e arrancar um pedaço do planeta. E provavelmente o Magnus junto com isso aí. Mas aí, o pessoal ali, os capitães que estavam presentes, no caso o pessoal de mais alto rank ali da legião, quase todos, levantaram um escudo e começaram a proteger o Magnus para impedir que ele fosse totalmente destruído. Eu não consegui achar uma imagem boa de um Thousand Sun usando um escudo psíquico, então eu peguei essa miniatura aqui só para representar. Mas basicamente, eles foram na frente do Magnus e utilizando o poder psíquico, criaram uma barreira de proteção que impediu que o tiro acertasse o Magnus, mantendo ele vivo. Conforme o tiro passou, eles voltaram à questão ofensiva e o Magnus, junto com seus filhos e o tanque concentrado de todas as armas naquele titã gigantesca, conseguiram derrubar o bicho, não antes de ter perdido vários blindados e a morte de um número considerávelzinho de Astarte. Não foi muito assim absurdo, mas eles estão num planeta inútil que não era nem pra ele estar lá e tá morrendo Astarte, perdendo equipamento pesado por causa disso que é burrice. Se tu tivesse escutado os Lobo Espacial, tu estaria ajudando o Lemon Russ, tava tudo certo, não teria tido problema nenhum. Mas não, Magnus teimoso pra caramba, metido, tava aqui explorando essa maldita montanha artificial. Ok, as coisas ali destruídas, o chefe local ali da tribo foi sugado lá pra dentro daquela montanha artificial pela entrada e lá começou a escutar uns gritos. Então quando tu escuta um grito dentro de uma montanha escura e sombria, o que tu faz? Opção A, sai correndo. Opção B, bombardeia o lugar de órbita. Opção C, esquece que esse lugar sequer existe, abandona o planeta para sempre. Opção D, que nem um idiota, tu junta um grupo mínimo de soldados e tu avança lá para dentro. Pois é,
que você acha que Magnus escolheu? Ele e um grupo ali daqueles oficiais de elite que ajudaram ele a sobreviver, e mais o Iron Man também, que não fez essa barreira inicial, também vai junto com o Magnus agora pra descer e conversar com o chefe, que parece não tá tendo um bom momento. E, claro, só um adendo também, eu quero dizer uma coisa, os Thousand Suns no 30.000 usavam uma armadura vermelha e dourada. Observe aqui, esse aqui são os equipamentos que agora nós temos as miniaturas da Heresia do Horus. Observe aqui como é esse esquema de pintura e existe uma divergência. Alguns dizem que esse esquema vermelho e dourado deles era bem mais bonito do que o azul atual. Não sei, o que você acha? Honestamente, eu gostei, eu achei bonito. Todos os dois, tanto de azul quanto de vermelho e dourado, eles ficam bonitos pra caramba. Então é uma legião que tem um esquema de cor legal, né? Então, né, se você gosta assim do visual das miniaturas, eu acho que os Thousand Suns tem um visual legal. Como eu não gosto da jogabilidade de poderzinho mental, mas né, a questão estética delas, legal, parabéns. Segundo, claro, sempre pros Emperor Children, que são, né, fenomenal. Ok, vamos agora. O Magnus, então, decide fazer a coisa sensata e extremamente inteligente, segundo todos os filmes de terror, e se enfia num buraco escuro, com sons e risadas vindo das paredes. Uma coisa completamente natural, enquanto ele desce ali naquele local onde ele mesmo sentiu que tem energia caótica do mal. Tentáculos começam a aparecer e atacar os Astarte, e o Magnus é sugado pro outro lado, e no outro lado ele enfrenta uma criatura demoníaca poderosíssima, uma criatura que não tem uma face e sim uma metamorfose de coisa, uma coisa esquisita. E essa criatura, o livro diz, é porque tem um poder psíquico também interessante, que quando tu encosta, tu tá próximo de alguma coisa, tu meio que consegue entender ela e entender algumas coisas sobre a história dela. Esse é um poder psíquico também de alguns dos relembradores que estão aqui. E aí o Magnus, enfrentando esse bicho, ele sente que o Imperador já negociou com esse bicho, mas o Imperador teve medo de enfrentá-lo. E o Magnus não é o Imperador, o Magnus vai enfrentar o bicho. Se o Big E, se papai teve medo de você, eu não tenho. E o Magnus enfrenta o bicho começa a rir e diz: eu sei o que você fez, Magnus. E o Magnus fala: foda-se, bola de fogo. E o bicho desaparece daquela bola de fogo e se forma em outro lugar. Magnus, Próspero vai queimar. E aí ele bola de fogo no bicho, ó, e o bicho começa a rir da cara dele. Magnus, você é um imbecil. E aí o Magnus faz agora um catch, mesh, ra, me, ha, e espalha o bicho em 1000 dimensões e volta à realidade. Magnus venceu, Magnus é o vitorioso. O Imperador não conseguiu derrotar esse bicho, mas Magnus conseguiu. Se tem alguém que conhece todos os segredos do imaterial, que não existe perigo para, é ele. Ele sabe o que faz. Confia, nada pode dar errado, e com certeza tu derrotou o bicho, Magnus, com certeza. Aqui nós vemos também que o Magnus faz algumas cagadinhas. Primeiro, ele deu a ordem para os seus filhos não usarem os poderes psíquicos naquela fonte de energia caótica, no caso, energia do imaterial, do mal, estagnante e corrupta que ele sentiu ali. Então ele deu a ordem para eles não usar, e ele mesmo foi o primeiro a usar poder psíquico. Então ele não tem medo dessa energia maléfica, e ele acha que ele está acima da corrupção. Soberba é um caminho direto
pro caos, Magnus. Você não pode se achar tanto, meu amigo. Olha o que aconteceu com os elfos. Eles se acharam tanto que eles se mataram. Então, Magnus, baixa a bolinha, porque você tá indo para um caminho descuidado e abusando da sorte. E adivinha só quem é o deus do destino, da sorte e da sua alma, Magnus. Gente ri da burrice dos humanos. Mas tudo bem. Vamos deixar o Magnus contentar com a sua vitória, que ele derrota a criatura que tinha possuído o líder local, matando o cara no processo, e limpando aquela corrupção, e aquela energia caótica, aquela coisa errada, desapareceu. Magnus venceu. E aí o Ahriman fala pra ele: senhor, tá tudo certo? E o Magnus diz, depois ali de um certo trauminha: tá tudo ok, tá de boa. E o Ahriman fala o que aconteceu, e o Magnus fala: calma, Ahriman, tá tudo certo, porque o Ahriman sempre foi um segundo no poder, ele é um cara muito influente, então o Magnus conhece ele pelo nome, e ele falou: calma, Ahriman, relaxa, porque o que eu fiz hoje foi incrível, eu fiz algo fenomenal, e o Imperador vai adorar o que eu fiz, porque eu consegui fazer algo que ele vai achar o máximo, que na cabeça dele o Imperador não conseguiu enfrentar esse bicho, mas ele enfrentou e ele acabou com o bicho. Então o Big E vai ter vários carinhos na cabeça do Magnus e ficar muito feliz com ele, e com isso ele vai perdoar algumas ofensas que o Magnus fez antes. No livro não explica nesse momento qual foi essa ofensa e qual foi essa afronta que ele fez, mas o Magnus deu um jeito de curar, entre aspas, aquela mutação aberrante da legião dele, e digamos que ele não fez isso por métodos totalmente naturais e convencionais. Alguns diriam que ele fez um acordo com alguma coisa muito má do outro lado, mas vamos ver o que vai suceder e como isso aí vai terminar para ele e para os seus filhos. Magnus, não é porque você pode fazer alguma coisa que você deve fazer. Magnus. Só um adendo também, antes de acabar o livro de hoje. O livro também fala, ali naquela parte que veio um lobo, tipo no mundo espiritual, é que eles têm uma forma de tutor. Um tutor é um espírito que vem para guiar eles, e o espírito é representado pela emoção que eles estão sentindo, e eles estão ali para revelar segredos e ajudá-los a missões e coisas difíceis. Tipo, quando um Thousand Suns, digamos, quer meditar e ver o futuro, o espírito diz, sabe aqueles clipezinhos do, acho que era do Word antigo, que aparecia e dizia: parece que você está querendo fazer alguma coisa, deixa eu te ajudar. Mais ou menos isso. É um espiritinho que aparece para guiar ele do outro lado, e esse meio que é um familiar, é um espírito guia, um animal espiritual ali, como tu vê o lobo que veio ajudar. E esse espírito guia é uma criatura demoníaca? É uma criatura demoníaca, mas pelo livro, pelo que deixa entender, é uma criatura benigna que está ligada e meio que forçada à servidão conforme a emoção do usuário, e essa criatura ela tá sempre ali, ela vive do nosso lado também, só que uma pessoa que não tem poder psíquico não consegue ver esses familiares, já um psíquico consegue ver um do outro. Até ele comenta, tipo, quando ele tá junto com os outros oficiais de alta patente, ele consegue ver os tutores deles, esses espíritos, esse animal espiritual que estão ali. Como diz, nem sempre eles têm forma, às vezes eles são só um espiritinho voando, às vezes eles tomam forma, mas isso é só um extra, porque com certeza nada vai dar errado. De cada um dos filhos deles tem um espírito falando na orelha e guiando eles no que fazer. Com certeza isso é algo totalmente benigno e inóculo. Não se preocupa, Magnus. O que tu fez, cara? Vamos contar mais pra frente, porque esse livro é grande e eu acho que eu vou dividir ele em mais partes para facilitar cada parte da história. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e lembrem-se, o Imperador protege.